Sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Relembrando que nós já vimos até o momento o que podemos conhecer, ideologias, e hoje nós vamos falar sobre a investigação a respeito do conhecimento. Para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer aqui à memória alguns pontos-chave. E aí eu quero começar com você refletindo a respeito do conhecimento. O que é o conhecimento? A filosofia está organizada de tal maneira que nós temos 3 ramos principais da filosofia. E eu acredito que você viu esse conteúdo lá no conteúdo introdutório. A filosofia, ela tem seus 3 ramos principais de conhecimento, que é a ontologia. O que a ontologia trata? A ontologia, ela trata a respeito do que existe. Então, quando nós definimos o que existe, nós definimos, então, o segundo ponto, que é o segundo problema, né? O segundo ramo da filosofia, que é o quê? Como conhecer, que é exatamente a gnoseologia, a teoria do conhecimento, ou epistemologia ou crítica do conhecimento. E depois, a respeito disso, que vai se tratar a respeito da moral, que vai ser lá no segundo ano que vai estudar ética e moral. Segundo e terceiro ano, tá bom? Então nós vamos tratar aqui hoje do segundo ramo da filosofia, que é exatamente a teoria do conhecimento, a gnoseologia, a epistemologia ou crítica do conhecimento. Porque é o campo de estudo da filosofia que se dedica à questão do conhecimento. O que é o conhecimento? O que queremos dizer quando falamos em conhecimento? A palavra conhecimento, ela pode ter diferentes concepções, tá? Então, conhecimento ele pode ser lato sensu ou stricto sensu. O conhecimento, quando nós abordamos o sentido de lato sensu, estamos falando em um sentido geral. Lato sensu, geral, conhecimento geral. E stricto sensu, estamos falando em um sentido estrito, um sentido mais restrito, mais fechado. E aí, quando nós falamos de conhecimento, nesse sentido mais fechado, mais fundamentado, de certa forma, estamos supondo que seja um conhecimento verdadeiro. O conhecimento, ele pode ser visto como apresentação verídica ou adequada de algo, de um objeto ou pensamento, no caso, o sujeito, certo? Se, por exemplo, alguém diz navio, então tem que aparecer na minha mente algo que corresponda ao objeto navio. E aí eu tenho um conhecimento, certo? Desta forma, o objeto navio, ele não se apresenta em minha mente de forma verídica, neste caso, se, por exemplo, alguém diz navio e eu não consigo visualizar, não consigo mentalizar o que seja navio, tá bom? Então, nesse caso, diríamos que não é um conhecimento adequado. Existem graus distintos de conhecimento. Também há muito engano e ilusão naquilo que uma pessoa pode conhecer. E é interessante ressaltarmos aqui, por exemplo, o filósofo Descartes. O filósofo Descartes ele faz uma discussão a respeito de como os sentidos nos enganam. Os olhos nos enganam, a audição, o paladar, o tato. Os sentidos nos enganam. Como saber, por exemplo, que essa flor é amarela se, por exemplo, eu fosse daltônico? E aí? Como é que eu ia saber o que é o amarelo se eu fosse daltônico e não enxergasse o amarelo, fosse tudo para mim a mesma coisa, verde, vermelho e amarelo? O processo de conhecer, ele é um processo complexo, mas é necessário investigar como é que se dá o conhecimento. E aí nós vamos às questões básicas, que grande parte dos pensadores voltou-se para o problema do conhecimento e das questões básicas que envolvem a origem das diversas gnoseologias ou teorias do conhecimento. E aí, diante da diversidade de teoria, as questões que concentraram a atenção desses teóricos foram principalmente as seguintes: a relação sujeito e objeto, como atividade do sujeito do conhecimento em relação ao objeto conhecido.
A relação das fontes primeira. Qual é a origem? Qual é o ponto de partida para o conhecimento? Onde começa o conhecimento? A questão do processo. Como os dados, as informações se transformam em ideias e juízos. Ou seja, como as informações se transformam em conhecimento. Também a questão da possibilidade. O que podemos conhecer de forma verdadeira? São perguntas interessantes, porque cada teoria do conhecimento constitui, portanto, uma reflexão filosófica, que investigava as origens, os fundamentos e possibilidades a respeito do valor e da extensão do conhecimento. Mas somente a partir da Idade Média que a gnoseologia passou a ser tratada como uma das disciplinas centrais da filosofia. Quando nós falamos de gnoseologia, estamos falando de teoria do conhecimento, de epistemologia, tá certo? Então, dentro desse princípio, vamos a algumas linhas, por exemplo, o representacionismo. A definição de conhecimento dada, aqui no caso, a apresentação verídica adequada de algo ao pensamento, tá? Temos aqui o entendimento de algo que entende o conhecimento como uma representação. Conhecer seria representar o que é exterior à mente. Seria como se a mente fosse uma espécie de espelho que reflete essa natureza. Tá certo? Mas se a gente observar pelo outro lado, nós temos a relação sujeito-objeto. Há, basicamente, dois polos. De um lado, o sujeito, que é o conhecedor, a nossa consciência, nossa mente. E do outro, o objeto, né? O objeto. E aí, o objeto é aquilo que vai ser conhecido, a realidade, o mundo, as coisas, os fenômenos, e aí por diante. Dependendo do papel de uma teoria, o que ela atribui a esses polos, podemos classificá-lo como realista ou idealista. Então vamos começar pelo realismo. As percepções que temos dos objetos, conforme o realismo, são percepções reais. Corresponde ao fato, às características presentes desses objetos. São, por exemplo, se eu falo de um beija-flor, as cores do beija-flor são cores e formas que o pássaro realmente possui em si. É basicamente a concepção do senso comum, ela é realista. Ocorre por uma apreensão imediata das características dos objetos, isto é, os objetos mostram-se ao sujeito que o percebe como realmente são. E aí vamos agora ao idealismo. É o sujeito que predomina em relação ao objeto. A percepção da realidade é produzida pelas nossas ideias e pela nossa consciência. O que existe realmente é a representação que o sujeito faz do objeto. Ou seja, o que existe é a minha percepção dessa pena. Se a pena existe ou não é outra coisa, mas o que existe é a minha representação dela. E então aqui nós temos no idealismo a afirmação do sujeito como elemento determinante em relação ao conhecimento. Ou seja, o que existe é aquilo que eu conheço. Tá bom? Mas eu quero aproveitar aqui para falar também, falando sobre conhecimento, dois pontos muito importantes a serem abordados. Sobre o realismo e o empirismo, que seria uma resposta para a pergunta como conhecer. O empirismo, ele acredita no conhecimento, no processo de conhecimento, através dos 5 sentidos. Aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto o sabor, o cheiro, que eu posso tocar. Apesar de ser questionado por muitos filósofos como um método não confiável, mas ele é uma proposta de aquisição do conhecimento. Nós temos também o realismo, o racionalismo, que é a obtenção do conhecimento por meio da razão. Então eu vou obter um conhecimento aqui de maneira racionalizada, né? Por exemplo, a matemática, ela é um método, uma maneira racional. Então eu vou obter por meio da razão esse conhecimento. O que vem em primeiro plano é o conhecimento racional. Lógico. Para o empirismo, o que vem em primeiro plano é o que eu estou vendo, sentindo. Tá bom? Então essa é a parte de hoje. Você vai fazer a leitura da apostila, responder a atividade e vamos continuar nossos estudos. Se cuida, porque a pandemia não acabou, tá bom? E que Deus nos proteja. Grande abraço
Bons estudos.